Seja bem-vindo de volta a mais um episódio do LideraCast, o podcast oficial do Lidera Agrotech 2025, que está sendo transmitido diretamente aqui do Parque de Exposições de Linhares. Lembrando que o Lidera Agrotech é a maior feira de agronegócio do norte do estado do Espírito Santo. Eu sou Jéssica Monteiro e aqui ao meu lado eu estou com um especialista nessa parte de coleta, de embalagens de agrotóxicos. Na verdade, também muito pessoal conhece como defensivos, né? E eu vou ler o nome dele aqui, a formação, porque é um pouco comprido. Então, eu estou aqui com o Jair Furlan Júnior, que é engenheiro agrônomo, coordenador regional institucional do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Jair, se apresenta para o pessoal. Fala um pouquinho sobre esse projeto que vocês desenvolvem. Bom dia, Jéssica. É um prazer estar falando com todo o pessoal da Agrotech, né? Aqui em Linhares, o maior evento agropecuário do norte do estado do Espírito Santo. Nós estamos com um stand aqui fazendo um trabalho de conscientização junto aos agricultores, aos revendedores e ao público de uma maneira geral, de um programa que se iniciou lá em 2000, 2001, 2002, que é a logística reversa das embalagens vazias dos agrotóxicos ou dos defensivos agrícolas, como queiram. É um programa que foi criado por força de uma lei federal, em 2000, a Lei Federal 9.974, com o objetivo de fazer a destinação adequada, ambientalmente adequada, das embalagens vazias dos agrotóxicos. O que acontece é que antes dessa lei, antes de 2000, as embalagens de veneno, as embalagens dos produtos defensivos agrícolas que eram utilizados nas propriedades rurais, após o uso do defensivo agrícola, muitos agricultores enterravam essas embalagens, o que poderia causar contaminação de solo, contaminação de lençol freático, água subterrânea, ou queimavam essas embalagens, o que vai gerar gases de efeito estufa e contribui com o aquecimento global. Enfim, uma série de danos, tanto à saúde da população quanto ao meio ambiente. Então, a partir de 2000, a partir da Lei Federal 9.974, hoje essa lei foi atualizada, em 2023 essa lei foi atualizada, 14.785. Então, o agricultor tem que devolver essas embalagens no local indicado na nota fiscal, após um ano da compra. Então, o agricultor comprou o agrotóxico, comprou o defensivo agrícola, ele tem o prazo de um ano para procurar o local que está indicado na nota fiscal e fazer a devolução da sua embalagem vazia. A partir daí, a indústria fabricante, as indústrias fabricantes, na figura do INPEV, ao qual eu represento, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV faz o recolhimento dessas embalagens nas unidades licenciadas ambientalmente para receber esse tipo de material e dá a correta destinação, seja reciclagem ou incineração. Esse programa é um sucesso no Brasil inteiro e, em função disso, em função do grande apelo de visita às unidades de recebimento para conhecer o sistema, para entender como é que funciona o sistema, as responsabilidades dos atores, dos elos da cadeia, revendedor, agricultor, poder público, órgãos de fiscalização, de licenciamento, secretarias de agricultura, de meio ambiente, de educação. Então, houve um apelo muito grande de conhecer o sistema. Então, foi instituído o dia 18 de agosto, no calendário oficial brasileiro, o Dia Nacional do Campo Limpo. Então, 18 de agosto vai ser daqui 2 semanas. Nós vamos estar promovendo eventos aqui em Linhares, no estado, na realidade no Brasil inteiro vão estar ocorrendo eventos de conscientização da população, das escolas, da importância da preservação ambiental, economia de recursos naturais, enfim. Então, nós estamos aqui também na feira. Um dos objetivos nossos aqui na feira também é divulgar o Dia Nacional do Campo Limpo, dia 18 de agosto, Dia Nacional do Campo Limpo. Foi importante você falar sobre o Dia do Campo Limpo, até porque os agricultores eles precisam ter iniciativas como essas para conscientizar esse público, que são os agricultores, para que eles tenham a ideia, a noção de que a embalagem de defensivos não pode ser reaproveitada. Porque muitos agricultores ainda
cometem esse erro de ir lá lavar a embalagem até mesmo no rio e para utilizar, de repente, para armazenar uma água, para aplicar produto na roça, ou até mesmo é aquele caso que você me comentou, né? Tinha um agricultor armazenando cachaça, é isso mesmo? Jéssica, infelizmente essa ainda é a realidade e é por isso que nós temos muito trabalho a fazer ainda. Nós temos um alto volume de devolução de embalagens por parte dos agricultores, mas infelizmente, nós ainda temos muitos agricultores que não devolvem as suas embalagens e a fiscalização não consegue, tem um trabalho muito grande para poder alcançar. Se eu não me engano, a semana passada ou no começo dessa semana, as grandes mídias, uma grande mídia, um grande veículo de comunicação noticiou que no estado do Maranhão, um alambique de cachaçaria artesanal foi fiscalizado e foram encontrados baldes de 20 litros de veneno, baldes de 20 litros de agrotóxico. Isso está nos meios de comunicação, é só fazer uma pesquisa rasa no Google que a pessoa consegue ver essa matéria que está na internet. Baldes de 20 litros armazenando cachaça artesanal. Então, isso é um perigo gravíssimo para a saúde da população, de quem vai consumir, e isso, infelizmente, são casos isolados que acontecem, porque nós temos um alto índice de devolução de embalagens vazias, de 94% a 96% de tudo que é comercializado de agrotóxico, as embalagens retornam, e de tudo que retorna, 100% tem uma destinação ambientalmente correta, seja reciclagem ou incineração. Mas, infelizmente, esses casos ainda acontecem. Aqui no estado do Espírito Santo é o IDAF que faz a fiscalização e o IDAF faz um excelente trabalho aqui no estado do Espírito Santo. Nós temos um elevadíssimo índice de devolução aqui no estado, porque o IDAF faz um trabalho muito competente. Em Minas, nós temos o Instituto Mineiro de Agropecuária. No estado do Rio de Janeiro, a Secretaria da Agricultura, na Coordenadoria de Agrotóxico. Eu vou falar só os estados que fazem divisa aqui com o Espírito Santo. Na Bahia, nós temos a ADAB, que faz um excelente trabalho. Nós temos unidades de recebimento em Eunápolis, em Teixeira de Freitas. A unidade de recebimento de Teixeira de Freitas já está operando há muitos anos e a de Eunápolis está pronta, só aguardando o licenciamento do INEMA. Então, esse risco que você relatou, Jéssica, ele infelizmente é uma realidade e a fiscalização tem atuado assim com muito afinco, com muito zelo, com muita presteza, com muita competência para poder reduzir. Mas, infelizmente, agora, no começo dessa semana, no final do mês passado, né, no começo dessa semana, está noticiado aí na internet um alambique artesanal armazenando cachaça em embalagens de agrotóxico. Infelizmente, essas coisas ainda acontecem. E daí a importância do nosso trabalho, do trabalho do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, e aqui no estado do Espírito Santo, da Assoagres, de conscientizar os agricultores, os revendedores, os órgãos públicos, a população de uma maneira geral, né? Nós fazemos trabalho nas universidades, nas escolas. Eu recebi vários convites aqui na feira para falar na FAESA, para falar no Instituto Federal de Santa Teresa, para falar na Universidade Federal do Espírito Santo, enfim, para levar essa mensagem da importância da preservação ambiental e da importância da correta destinação das embalagens vazias dos agrotóxicos aqui no estado. Então, Jair, agradeço a sua participação. Essa conversa foi muito importante para conscientizar o agricultor que, de repente, não sabe, né, sobre a importância de devolver essas embalagens para o destino adequado, até porque estamos falando de saúde humana também, né? Saúde humana, estamos falando de colocar em risco o meio ambiente, quando você deixa aquelas embalagens ali jogadas também. Então, é importante ter essa conscientização, não é mesmo, Jair? Tá ótimo, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade, Jéssica. Parabenizo o trabalho de vocês. Eu estou acompanhando o trabalho de vocês aqui na feira. Eu parabenizo o trabalho de vocês, agradeço pela oportunidade e aproveito a oportunidade também para reforçar o convite para a participação de todos os nossos ouvintes, né, os ouvintes do programa, para participarem no dia 18 de agosto, na semana do dia 18 de agosto, do dia dos eventos relativos ao Dia Nacional do Campo Limpo. Então ficam todos convidados a contribuir, a dar a sua contribuição e vir nos prestigiar nos eventos que vão ocorrer por conta do Dia Nacional do Campo Limpo. Ficam todos convidados. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, pessoal, o convite foi feito e se você está gostando desse podcast, continua aí, porque em breve terão mais novidades aqui para você.